Olá, família Vida Plena, bom dia, a graça e a paz a todos, o Senhor vos abençoe. Vamos para a palavra de Deus nesse momento. Quero partilhar com você o texto de Romanos, capítulo de número 12, verso 1 e 2. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um texto muito conhecido, porém, somente o Espírito realmente para nos dar a compreensão dessa verdade. As pessoas acreditam nos nossos dias que quando algo é da vontade de Deus, quando algo é na direção de Deus ou pela direção de Deus, as coisas acontecem nos mínimos detalhes, tudo perfeito, como um rio que corre para o mar, e nada pode dificultar. Bom, não é o que a gente vê na Bíblia. Esse é um pensamento equivocado e, claro, isso é fruto de muitas pregações equivocadas, sem um fundamento realmente bíblico, né? E isso tem levado muitas pessoas a se decepcionarem, achando que Deus tem sido infiel com elas, que Deus não é leal, como diz a sua palavra, porque elas esperam viver algo, elas criam uma expectativa no coração de algo, que as coisas vão ser sempre fluentes na sua vida e que as coisas não vão, e que eles não vão ter que lidar com dificuldades, com coisas até impossíveis, e com isso eles se decepcionam com Deus. Na verdade, eles se decepcionam com uma falsa ideia que eles têm de Deus. E eu quero partilhar isso com vocês hoje, porque quando nós vemos esse texto, as pessoas acreditam que elas sabem o que é a vontade de Deus. Mas você sabe realmente o que é a vontade de Deus? Você sabe realmente qual é a vontade de Deus? Bom, a maioria de nós não sabe. Não sabe porque falta o conhecimento da palavra. E é justamente aqui que eu quero partilhar com você. Porque o texto diz o seguinte, verso 1, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, o vosso culto racional. Nós não iremos entrar na dimensão de compreensão e percepção da vontade de Deus se nós, primeiramente, não nos oferecermos a Deus, tendo em vista as suas misericórdias, reconhecendo toda a bondade manifestada a nós pecadores que não merecemos, nós pecadores que não fizemos nada que pudesse nos tornar dignos de receber as bênçãos do Senhor. Veja que o texto diz, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Isso quer dizer o reconhecimento, que haja gratidão, que haja uma percepção de todas as maravilhas de Deus. E se você não tem a percepção de que você é um pecador, você não reconhece as misericórdias de Deus na sua vida. Se você não reconhece que é um miserável pecador perdido sem Cristo, você não tem condições de reconhecer as misericórdias do Senhor. Você não tem condições de reconhecer que Deus é amoroso, é bom e é fiel em todo o tempo. Muitas pessoas não conseguem reconhecer as misericórdias de Deus. Com isso, elas não conseguem apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por quê? Porque a ideia de que elas não são tão más, a ideia de que elas não eram tão ruins assim quando chegaram para Deus, gera nelas uma resistência ao sacrifício. Gera nelas uma resistência a sacrificar. E esse sacrifício não é para receber as bênçãos de Deus, é como forma de gratidão, é como forma de adoração. Para quê? Para experimentarmos cada vez mais da vida de Deus em nós. Por quê? Porque somos pecadores. Nossa vontade ela é deturpada pela natureza do pecado, pelo desejo, pela vontade do pecado, porque quando nós chegamos para Deus, quem governava as nossas vidas era a nossa carne.
E nossa carne determinava as nossas vontades, que eram vontades carnais, imorais, profanas, cheias de lasciva, cheias de inveja, cheias de ódio, e tudo aquilo que é obra da carne, que é contrário à vontade de Deus. Então vejam que o texto diz para nós apresentarmos nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, o vosso culto racional. Ou seja, se eu quero mais de Deus, eu devo buscar o Senhor, eu devo me apresentar perante Ele com uma expressão de anseio, de fome e desejo por mais dele. E isso só fica claro à medida que eu estou disposto a buscar com sacrifício. Isso só fica claro quando eu estou disposto a buscar com uma dedicação que está acima do natural. Porque eu estou disposto a sacrificar para entrar cada vez mais nessa dimensão de conhecimento do Senhor, nessa dimensão de entrega, de renúncia, reconhecendo que eu não quero a vida que eu tinha antes, e eu não posso simplesmente pensar que agora eu entreguei minha vida para Jesus e agora eu já não caio mais, eu já não peco mais, eu não corro o risco de voltar atrás para a vida de pecado. Eu não posso pensar dessa forma. Se eu reconheço que sou um pecador, eu vou sempre me lançar no Senhor. Eu vou me apresentar a Ele com um desejo mais e mais profundo de que cada vez mais eu me assegure de tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida para conhecer a sua vontade. E o texto vai dizer para nós no verso 2, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Ou seja, por que apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Porque isso é o culto lógico. Porque se eu quero mais de Deus, isso é algo lógico, eu vou buscar mais de Deus. Então, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Eu não vou me permitir amoldar, tomar a forma deste mundo, mas transformai-vos, ou mais sede transformados pela renovação da vossa mente. Uau, isso aqui é maravilhoso, porque eu primeiro preciso me esvaziar de mim. Eu primeiro preciso reconhecer que sou um pecador. Eu primeiro tenho que reconhecer que eu não tenho nada de bom em mim, mas que Deus é bom. E é por isso, e é isso que motiva o sacrifício do meu corpo como uma adoração. Uma adoração que vem de forma a ser como um aroma suave, que Deus receba. E então, eu encontro graça para não me amoldar, não me permitir viver segundo o padrão deste mundo. É aí que vem a graça de Deus, a força de Deus, ela cresce em mim. A força de Deus, o poder de Deus, ele vai me enchendo, para que eu não me amolde ao sistema deste mundo. E ele diz, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. E é aqui que há um ponto-chave para nós. Sede transformados pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todas as pessoas querem experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas antes de experimentar qual é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus, eu tenho esse caminho a percorrer. Eu preciso entender isso, eu preciso acreditar na palavra de Deus. Eu não posso simplesmente chegar e achar que agora eu não vou ter fraquezas, eu não vou desejar as coisas de outrora, não vou desejar o pecado de outrora. Não. O novo nascimento ele acontece no meu espírito, mas a minha carne, que me governava antes de Cristo entrar na minha vida, a minha alma não nasceram de novo e precisam disso. E essa experiência do novo nascimento, do crescimento, na verdade, né, dessa transformação da nossa mente, do nosso corpo, né, da santificação do nosso corpo, ela acontece dessa forma. Porque quem estava reinando, quem estava governando era a minha carne. Então agora, se eu reconheço que preciso cada vez mais de Deus, eu vou então sacrificar a minha carne. Eu vou colocá-la sob sujeição.
E esse é o culto lógico, esse é o culto racional. Por quê? Porque eu não quero voltar a ser dominado pela minha própria vontade, pelas vontades carnais, pelas minhas taras humanas. E é exatamente aqui que há um ponto-chave. Ele diz: mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Para que então, ou para que, e só então, que a gente experimenta qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a transformação da mente vem primeiro. Por que vem primeiro a transformação da mente? Para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque se a minha mente não for transformada, se a minha maneira de pensar não for transformada, eu não vou reconhecer a vontade de Deus. A pergunta que eu fiz é: você sabe qual é a vontade de Deus? A verdade é que nós não sabemos a vontade de Deus. Muitos imaginam que a vontade de Deus é que a sua vida flua naturalmente como o rio que corre para o mar, sem que haja nenhum impedimento. E aí as nossas vontades, elas estão acima da vontade de Deus, e as nossas vontades entram em conflito com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é simplesmente que a minha vida flua como o rio que corre para o mar, nesta vida aqui, que eu me dê bem em todas as áreas da minha vida, no meu trabalho, da minha família, que Deus vai fazer isso aqui e eu vou ser a parte passiva, e Deus vai fazer tudo isso, né, porque Ele sabe que eu preciso. Não tem nada a ver com isso. E é preciso que a gente comece esse caminho, trilhar esse caminho. O caminho de trazer nosso corpo para a sujeição, trazer nossa alma para a sujeição. E esse é o caminho mais seguro para a gente viver, para a gente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que se transforma a mente? É somente por meio da palavra do Senhor. Você não vai transformar a sua mente com base no conhecimento secular, com base nas experiências emocionais. Não, você só pode transformar a sua mente quando você transferir a mente de Deus que está aqui registrada na sua palavra para você. Você vai transformar a sua mente a partir da palavra do Senhor, meditando nela. E a maioria vai dizer: eu não entendo a palavra, eu não consigo entender, eu leio e não consigo entender. É exatamente por isso que o Senhor e o seu Espírito nos instrui, dizendo que nós devemos começar por onde? Reconhecendo que somos pecadores e que necessitamos disso, reconhecendo as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Reconhecendo a bondade de Deus, isso nos dará força para quê? Para oferecer nosso corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Colocar nosso corpo, nossa carne em sujeição ao Senhor. Para não permitir que nós sejamos arrastados outra vez para o modelo de vida que a gente vivia antes. E então a gente tem graça para compreender a palavra. O Espírito começa a manifestar a palavra em nossos corações, ela começa a queimar os nossos corações, nossa alma, e a nossa mente começa a ser transformada. E aí quando eu tenho a mente transformada, ou seja, quando eu conheço a palavra, a minha mente é transformada, porque o meu conhecimento, as minhas experiências não me permitiam conhecer o Senhor. Eu vivia na carne, eu vivia no pecado, eu vivia na lascívia, eu vivia na orgia, eu vivia na mentira, eu vivia no engano, na profanação. Eu vivia na afronta direta com Deus. Eu era inimigo de Deus. E agora, tendo a minha mente transformada, eu vou reconhecer a vontade de Deus. Só agora eu posso reconhecer a vontade de Deus. Por quê? Porque eu a conheço. Deus não vai poder manifestar a vontade dele na minha vida de maneira que eu reconheça se a minha mente não for transformada. Eu não vou reconhecer, eu vou resistir à vontade de Deus, e é isso que tem acontecido. Muitas pessoas resistem à vontade de Deus achando: isso aqui não é de Deus, isso aqui, Deus jamais faria isso. Bom, quando você começa a ler a Bíblia e o Espírito começa a revelar ao seu coração a palavra, você vai entender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas isso não significa que a sua vida, dentro da vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, corre livremente como um rio que vai para o mar. Mas que muitas coisas difíceis, muitas tormentas e coisas impossíveis, elas se colocam diante de você.
dentro da vontade de Deus, dentro da permissão de Deus. E por quê? Porque Deus quer te levar cada vez mais a confiar e a descansar nele. E é nessas horas que Deus vem para operar na sua vida, fazer milagres e te dar uma experiência de que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que podemos pedir ou pensar. E no meio dessas situações, a gente, pelo Espírito de Deus, adquire a percepção de que Deus é bom, de que Deus é gracioso, que a vontade dele é boa e perfeita. Por quê? Porque ele está me conduzindo para viver cada vez mais a sua vontade e não somente a minha. Muitas pessoas estão presas ao sistema dessa vida, desejando somente o sucesso aqui, somente ser bem-sucedidos aqui. E seres humanos como nós estamos cheios de problema, porque nós não só temos situações que geram problemas em nossas vidas, como nós os criamos também. Então estamos cheios de dificuldades e adversidades. E como lidar com tudo isso? Bom, o primeiro passo é reconhecer que Deus é bom por alcançar você, por te chamar para a salvação. Deus é infinitamente bom, não tem comparação. E isso nos motiva a buscar mais a Deus, a oferecer nosso corpo ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável, ou seja, a colocar nosso corpo em sujeição a Ele, para que o mundo, a vontade do mundo, para que o sistema do mundo não nos arraste para aquela vida que a gente tinha antes. E assim, a gente começa a perceber, a palavra de Deus começa a fazer toda a diferença na nossa vida à medida que a gente lê. Então, a palavra de Deus é a palavra de Deus, não é um livro qualquer. Não adianta você ler a Bíblia simplesmente como quem lê um livro qualquer. Não adianta você ler a Bíblia como quem lê um livro de receita. Infelizmente, as pregações de hoje são muito voltadas nesse contexto, como se fosse um livro de receita. Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, sem uma real compreensão de quem nós somos. A minha vontade, a vontade de Deus, ela vai sempre entrar em conflito. Porque muitas vezes a minha vontade ela vai estar muito mais fortalecida pela carne. Mas a vontade de Deus, ela é perfeita. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, já falei bastante. E espero que você possa compreender essa palavra pelo Espírito de Deus. Você tem buscado a Deus dessa maneira? Você tem desejo de conhecer a vontade de Deus? Você sabe o que é a vontade de Deus? O caminho que o Senhor nos ensina é esse: reconhecer as misericórdias de Deus, porque o fato de termos sido alcançados para a salvação não tem preço. Se você reconhece que você é pecador, você não encontra dificuldade para se lançar em Deus e buscá-lo. Mas se você acha que Deus está ganhando muito porque você agora é crente, porque você está na igreja, você não quer sacrifício, você não quer confronto da sua carne porque ela continua reinando. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que nós possamos cada dia buscar no Senhor e em sua palavra e permitir que o Espírito Santo nos encha cada dia mais e nos revele a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Deus te abençoe. Graça e paz.